Fala galera ligada no Geo Brasil, professor Rodrigo Rodrigues, trazendo mais um conteúdo exclusivo para você a respeito do conflito que está ocorrendo entre Rússia e Ucrânia. E agora nós vamos falar de algo bem específico. Muito provavelmente, ao longo dessa semana, você já se deparou aí com a expressão oligarcas. Na real, os oligarcas russos. Então, o grande objetivo aqui dessa aula é te explicar o que é um oligarca russo, aliás, explicar como ele se tornou um oligarca russo, a origem dessa expressão, se oligarca é a mesma coisa que bilionário russo, qual é a diferença. Aliás, vamos também aprofundar aí o conteúdo desse encontro aqui, para a gente falar a respeito dos boicotes, as sanções que esses milionários, aliás, esses bilionários russos estão sofrendo, principalmente aí dos Estados Unidos e do Reino Unido. Bom, eu vou chegar para cá e você sabe que aqui é videoaula mesmo, tá? Um conteúdo direto ao ponto para você ficar muito bem informado e conseguir fomentar as suas opiniões a respeito de tudo isso que está acontecendo. Eu vou chegar para cá, eu quero que você dê um print maravilhoso nesse quadro, depois passa isso tudo aí para o teu caderno e vamos juntos em mais um grande encontro. Produção, solta aquela musiquinha para dar uma animada. Vai, 5 segundos. Sucesso total, voltei. Olha só, hoje, nesse exato momento em que esse conflito está ocorrendo, é muito comum associarmos, aliás, a grande mídia associar oligarca a bilionário. Mas você precisa entender que existem bilionários em diversos países, nos Estados Unidos, no Brasil, por incrível que pareça ou não, tá? Na Rússia, na China, na Alemanha, enfim, tem bilionário para tudo quanto é canto aí nesse mundão que você conhece. A grande questão é que se tornou comum associar o oligarca russo ao bilionário. Então, hoje, nesse exato momento da história da humanidade, é muito comum a palavra oligarca russo ser um sinônimo de um bilionário russo. Mas vamos falar primeiro o que é um oligarca, tá? Então, olha para cá. Oligoi significa poucos e arquém significa governos. Então, governos de poucos, ou seja, uma minoria tomando ali conta de um território, de uma sociedade, governando, administrando um determinado setor ou um determinado país. É essa a questão. E quando a gente atribui a ideia de oligarca russo, nós estamos falando de uma minoria de bilionários, alguns bem específicos, tá? Alguns bem específicos aí, que tem muita proximidade com o Vladimir Putin. Então eu quero que você entenda que no contexto atual, o oligarca russo é a mesma coisa que um bilionário russo. Só que aí vem a grande questão. Como esses senhores se tornaram bilionários? É algo bem suspeito, logicamente tem que se investigar, mas todas as evidências levam a algumas considerações em casos de corrupção. Tá, Rodrigo, mas me explica melhor como isso aconteceu. Então, olha para cá. Como é usado atualmente, eu acabei de falar para você, né? E esses senhores se tornaram bilionários ali nos anseios do final da União Soviética. É isso mesmo, ali ao longo dos anos 90, com o fim da União Soviética, diversas empresas que eram estatais foram privatizadas. E esse pequeno grupo ali, associado à elite, um grupo político muito forte, eles irão comprar diversas empresas estatais de setores estratégicos, tá? E, logicamente, já que esses grupos possuem essas empresas de setores estratégicos, e esses setores estratégicos são importantes para desenvolver o país, que é a Rússia, o governo Putin, desde 1999,
vem favorecendo esses oligarcas, tá? Com alguns contratos superfaturados, né, meu amor? E aí, olha só, isso tudo ainda precisa ser investigado, mas o grande caminho para a interpretação de tudo isso que está acontecendo é esse que eu estou te entregando, e você pode aí achar no Google e pesquisar ainda mais, mas os indícios são esses, que o governo do Vladimir vem favorecendo com alguns contratos, como eu posso te falar, além do comum, sabe aquele preço superfaturado, tá? Favorecendo esses senhores que possuem setores estratégicos para o desenvolvimento do país, que é a Rússia. E esses senhores se tornaram bilionários dentro aí do governo russo e tem uma relação muito próxima aí de parceria com Vlad, tá? Com Vladimir Putin. É essa a grande questão. E as atividades econômicas giram em torno ali do setor financeiro, do setor de mineração, do setor de indústria de bens, tá? De produção como um todo, indústria pesada, setor energético, setor petrolífero, setores estratégicos para o desenvolvimento do país Rússia. E também setores estratégicos para o desenvolvimento de qualquer país. Principalmente são empresas que hoje são privadas e prestam serviços aí para o mundo todo, e disso você não pode esquecer. E aí, qual é da parada, Rodrigo? Deixa eu te explicar. Se o mundo ocidental vem fazendo algumas medidas de sanções, lembra disso? Aliás, clica aqui nessa aula para você conferir uma aula onde eu te expliquei exatamente o que são as sanções impostas pelo mundo ocidental. Falando em algumas sanções, cabe lembrar aqui que Estados Unidos, bem específico, e também o Reino Unido vem tomando algumas medidas, sanções econômicas, para ir caçar esses bilionários russos que são os parças de quem? São parças do Putin. Então, se eu consigo dar um golpe, prejudicar economicamente esses oligarcas russos, eu também consigo pressionar a relação desses oligarcas russos, os bilionários, com o Vlad, com o Putin. Se ligou na ideia? Estados Unidos e Reino Unido já vem descendo o rodo, caçando esses oligarcas russos. E tem uma questão importante: se o espaço aéreo foi fechado na União Europeia e nos Estados Unidos, se esses senhores estão nos Estados Unidos ou se esses senhores estão na União Europeia, eles não irão conseguir sair de lá com o seu jatinho maravilhoso, supersônico, Go Power, Ride Out. Eles não irão conseguir escapar, tá? Não pelo seu jatinho, talvez pegando aí um busão, talvez alguma coisa assim para conseguir sair do país, mas fato é que Estados Unidos e Reino Unido vêm cercando aí e apertando de fato o bolso desses senhores. Eu separei para você alguns senhores importantes. Talvez aí você já olhou para esse quadro, eu já consegui identificar talvez o mais famoso, né? Mas vamos lá, presta atenção aqui na minha pronúncia russa. Alisher Usmanov trabalha ali, tem empresas na área de mineração. O Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, aqui talvez tenha um i e eu devo ter engolido na nomenclatura russa, tá? Me perdoe por isso, daqui a pouco eu faço esse ajuste. Tem também o Mikhail Friedman, que seria aí do setor financeiro, o Oleg Deripaska, do setor de petróleo, talvez o mais famoso aí você está ligado, dá uma olhadinha aqui nesse senhor que é o Roman Abramovich, o dono do Chelsea. Inclusive ele já está colocando o Chelsea à venda e ele falou que o dinheiro aí, o lucro dessa transação, ele vai doar para as vítimas desse conflito. Fato é que por enquanto essa aula está sendo produzida para você, não tem aí nenhuma resolução se o Chelsea, né, ou a fortuna do Abramovich já sofreu alguma sanção. O Reino Unido está investigando e avançando para tomar uma decisão a respeito disso, mas ele já quer vender o Chelsea por uma bagatela. E eu te pergunto, e aí, você quer comprar o campeão mundial desse ano, sim ou não? Se você de repente juntar aí, faz um pix para o Abramovich, talvez você consiga, tá? Fato é que esses senhores estão sendo pressionados pelos Estados Unidos e Reino Unido, e você não pode esquecer que se eu pressiono esses bilionários que cresceram durante o governo Putin e tem uma grande proximidade, uma amizade, uma parceria, tem um grupo do WhatsApp ali entre eles,
Tô brincando, eu não sei disso, tá? Mas tem um grupão ali onde eles conversam, tem uma relação de amizade de anos, décadas, são próximos. Se eu consigo ferrar um bilionáriozinho desse, ele vai lá e fala pro Putin, que foi? Dá um time na guerra. Aí essa guerra está prejudicando os negócios, tá? Então, a ideia dos Estados Unidos e do Reino Unido é, de fato, promover uma tensão entre os parças, carinhosamente chamado, os parças do Putin, tá bom? E aí, talvez, quem sabe, esses parças, com esse prejuízo econômico, conseguir pressionar o Putin para dar um recuo ali, para ficar mais relaxadão e ceder aí a uma conversa, a um diálogo, de repente até um cessar-fogo. É uma outra medida de pressionar o Vlad e vamos verificar se isso de fato vai surgir algum efeito. Fato é que as sanções vão desde bens de transporte, então iate não, Rodrigo. Super iates, tá? Dá uma olhada, isso daqui não é aquele barquinho que você dá uma voltinha no seu final de semana, não. Daqui é um super iate, você não pode esquecer disso, tá? Dá para morar, viver, construir uma cidade num super iate desse. Alguns aí já foram até apreendidos e outros já saíram ali da Europa em direção a regiões onde não tem aí cooperação com os Estados Unidos e com o Reino Unido, tá? Alguns imóveis também foram aí apreendidos, tá? Algumas ações, contas congeladas, enfim, toda essa fortuna aí foi congelada e esses senhores não conseguem ter acesso, logicamente, às fortunas que estão ligadas ou dentro dos Estados Unidos e do Reino Unido, apertando o cerco aí para esses bilionários chegarem lá e dar uma ideia no Putin, vamos dar um time aí que eu tô perdendo dinheiro, eu sou teu parça, mas isso aí vai fazer mal para os negócios, tá, Putin? Eu não quero isso não. Inclusive, diversos bilionários aqui já se pronunciaram a favor da paz, não se pronunciaram a favor do Putin, falando, vamos parar a guerra, vamos ficar em paz, isso daí não vai levar ninguém a lugar algum, meu Deus do céu, estou perdendo dinheiro aqui, já estou preocupado com isso, vamos fazer uma paz. É bem curioso essa questão, então estou trazendo aqui como a geopolítica, a geografia pode estar inserida nesse contexto dos oligarcas justos. Inclusive, aproveita que é de graça, eu não vou cobrar R$1 para você, para deixar o like aqui nesse vídeo maravilhoso e o YouTube conseguir distribuir para cada vez mais pessoas o nosso conteúdo e, logicamente, deixa o seu comentário aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, você compraria o Chelsea sim ou não? Está circulando algo em torno de 22 bilhões de dólares. Dólares, Rodrigo? Euros? Já nem lembro mais. Mas olha só, presta atenção, retira essa informação porque eu não tenho certeza. Mas fato é o seguinte, você compraria o Chelsea? Compraria o Chelsea sim ou não? Vale a pena? Estão dizendo que é uma bagatela, tá? Tá barato pra caramba. Bom, brincadeira à parte, seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube, compartilhe esse vídeo para alcançar cada vez mais pessoas e eu vou ficando por aqui. Se mais algum super iate aí for apreendido, eu vou atualizando vocês. Eu não queria estar na pele desses senhores e perder meus bilhões de dólares conquistados com muita exploração de pessoas e corrupção. Que é isso, gente? Conquistado com muito trabalho, tá? A gente precisa esclarecer como é que isso foi. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Continua aqui com o Geo Brasil. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui.